Oi, gente, boa noite. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que com certeza é muito conhecido de todos nós, que é quando a gente guarda mágoas. Então, quem de nós, em algum momento da nossa vida, já não alimentou alguma mágoa, algum sentimento doído com relação a alguma determinada pessoa? Todos nós somos humanos. Todos nós temos lá as nossas deficiências, as nossas limitações, as nossas fragilidades. E muitas vezes a gente termina, ou por não estarmos bem com a gente mesmo, né? A gente termina em algum relacionamento com pessoas que muitas vezes são especiais para a gente, muitas vezes são pessoas queridas, são afetos nossos, né? Pessoas que são muito especiais para a gente, muitas vezes. Em um determinado momento, por algum desentendimento, alguma desavença, palavras que foram ditas e que não caíram bem para a gente, né? De repente fere uma suscetibilidade ou a gente entende de uma maneira que termina nos magoando, nos ferindo. Ou a outra pessoa mesmo poderia estar atravessando algum momento muito delicado e terminou despejando, descarregando ou sendo injusto, injusta com a gente, né? E aí, ali pode nascer um sentimento de mágoa. E a gente muitas vezes alimenta esse sentimento por anos, por décadas. Muitas vezes, pessoas que eram amigas, que se davam tão bem, por uma situação, muitas vezes uma situação, com certeza, uma situação infeliz, é o estopim para uma vida inteira onde a mágoa é alimentada. E muitas vezes a gente nem para muito para pensar, porque nós estamos tão acostumados a pensarmos no que vai ali dentro da gente, né? Então a gente vibra em cima dos nossos sentimentos. Então eu me senti ofendida, eu me senti magoada, eu me senti irritada, aquela pessoa me falou isso, aquela pessoa me falou aquilo, aquela pessoa foi injusta comigo, aquela pessoa não pensou em mim. Tá, pode ser até que a gente tenha razão. Mas será que a gente parou para pensar também na outra pessoa? A gente consegue normalmente pensar na outra pessoa quando a gente se sente tão magoado, tão ferido, tão incomodado, a gente consegue verdadeiramente parar e pensar no outro, se colocar no lugar do outro, tentar entender o porquê o outro falou ou disse aquilo. É, é difícil, né, gente? É um desafio. Os relacionamentos são os nossos grandes desafios. E esses desafios a gente precisa aprender a dissolver. A gente não pode alimentar esses desafios de maneira nenhuma. Porque esses desafios, essas mágoas que a gente possa vir a alimentar ao longo da nossa existência no plano físico, com certeza elas resultarão
em um grande peso energético para as nossas vidas. E aí, uma vez que elas resultam nesse peso energético, chega uma hora que esse peso energético fica tão grande que ele começa a migrar para os nossos corpos energéticos de uma forma tão intensa que a gente começa a adoecer. Aí a gente começa a ficar doente, a entrar num estado depressivo, um estado de tristeza profunda, ou a gente vai desenvolvendo algumas doenças ao longo da nossa vida física, né? Então, os nossos corpos energéticos vão ficando tão impregnados daquela energia densa e pesada que a gente se ocupou de uma forma tão grande de alimentar, só que a gente não se dá conta disso. Porque a gente está preocupado em ter razão, a gente está preocupado em defender aquilo que a gente acredita, então a gente não para pensar que o outro também pode verdadeiramente ter se sentido ofendido, que nós podemos verdadeiramente também ter magoado o outro, que nós também podemos ter sido injustos. A gente não para pensar nesse lado, a gente só pensa no que vai dentro da gente, em defender as nossas verdades. Só que a gente não pode esquecer também que as nossas verdades também são alimentadas pelo nosso ego. E quando o ego entra, nossa senhora, aí é uma coisa complicada. Então, eu vinha pensando sobre esse tema esses dias e por isso resolvi conversar com vocês, porque esse é um grande desafio para todos nós. A humanidade vem alimentando mágoas em cima de mágoas, com relação a inúmeras questões. E é claro que são questões que são difíceis para a gente dissolver. Talvez até muitos de nós tenhamos que buscar o auxílio de psicólogos, de terapeutas, que possam nos orientar e nos apontar o caminho para que a gente possa verdadeiramente começar a fazer o movimento de se liberar daquilo ali. Porque mágoa acarreta dor, acarreta ranço energético. Mágoas a gente leva de uma existência para outra. E isso é um peso muito grande que não vale a pena a gente carregar. A gente precisa se curar. A questão não é o outro, a questão somos nós. Nós precisamos nos curar das nossas deficiências. O outro seguramente pode estar apenas espelhando e contribuindo através das desavenças, dos desafios, que a gente consiga se olhar com verdade, com verdade. Então, será que não é um bom caminho para nós todos internamente começarmos a olhar para o outro, que até então a gente acha que é a pior pessoa do mundo porque teve um problema, um desafeto, um desafio com a gente? Será que não é o momento de nós começarmos a olhar para aquela pessoa e entendendo que ela nos auxiliou a olhar um pouquinho mais para dentro da gente e percebermos, sim, que também somos deficientes? E será que talvez não seja interessante nós olharmos para o outro e buscarmos lá na nossa memória que houve sim momento em que o outro me fez sorrir? E será que esse momento que o outro me fez sorrir é tão insignificante assim? Porque hoje em dia a gente precisa alimentar
os bons sentimentos. A gente precisa regar aqueles momentos com aquelas pessoas que nos fizeram sorrir, que nos estenderam a mão, que em algum momento nos tiveram uma palavra de carinho, de amizade, de respeito. Às vezes a gente esquece que todas as coisas boas que a outra pessoa fez pra gente, a gente esquece a partir de um momento de alguma coisa que não deu certo. Então, aquele momento faz tudo o que tinha até então de bom desandar e deixar de existir. Como assim? Não é mesmo? A gente não faz isso? Então, o meu convite, a minha proposta, eu tenho feito isso comigo e convido a que todos vocês façam isso também. Vamos começar a deixar ir embora as nossas mágoas, que elas se vão, que elas se dissolvam, que elas possam bater em retirada nas nossas vidas. Que a gente se concentre em estarmos alimentando as coisas boas, a valorizar o que de bom aquela pessoa fez por cada um de nós em algum momento da nossa vida. Vamos começar a nos despir dos pesos. Vamos alimentar as coisas boas. Porque, com certeza, quando nós começarmos a alimentar coisas boas, sentimentos bons na nossa vida, todo aquele peso que a gente acarretou alimentando as nossas mágoas, ele vai deixar de existir. E nós, com certeza, seremos mais felizes. Queridos, eu desejo que todos vocês possam ter uma noite abençoada, cheia de luz, de paz, de amor, de carinho. Que a noite de vocês possa ser leve, que possam ter um sono bem gostoso, conectados com a energia de Deus. Que assim seja. Fiquem em paz.